Nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um episódio do nosso quadro Analisando Carteiras. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E como você bem sabe, nós temos ali o nosso quadro Analisando Carteiras. Já são 3 vídeos, basta vir aqui na playlist Analisando Carteiras. Nós estamos fazendo ali aproximadamente um vídeo a cada 7 a 10 dias, aproximadamente. E para ter a possibilidade de ter a sua carteira analisada, basta ser membro do canal. Eu estou seguindo ali, basicamente, a ordem de chegada dos e-mails que eu recebo, sendo que o nosso e-mail é contato@miraiinvesting.com. Muito bem, vamos começar aqui então tratando do Eduardo Rodrigues, que é membro do canal. Ele disse aqui que é inscrito antigo do canal, da época que eu tinha 30 mil inscritos, então ele está há pouco mais de um ano, mais ou menos ali, esse período aqui no canal. Ele disse que começou nos investimentos depois de uma frustração que ele teve no ano de 2021, quando tentou empreender. Ele abriu uma lanchonete, famoso Pit Dog, desconheço. Ele disse que é muito conhecido lá no estado de Goiás, em Goiânia principalmente. Porém, depois de 6 meses, ele vendeu a lanchonete com bom prejuízo, algo em torno de R$42 mil de prejuízo. E aqui eu ressalto, cuidado com franquias, provavelmente uma franquia, porque no geral as franquias só produzem um bom lucro para o franqueador. E a grande verdade é, com exceção de um cenário em que os juros brasileiros estão muito, mas muito baixos, não é válido, não vale muito a pena abrir uma franquia. Fiz até um vídeo na área de membros associados Mirai analisando uma franquia de café e demonstrando essa nossa visão. Aí o Eduardo disse que após esse acontecimento, no ano de 2022, começou a estudar mais sobre investimentos. Então isso aqui acaba me lembrando quase algo que eu acabei realizando antes de ingressar no mundo dos investimentos, que foi ali abrir uma franquia de açaí. Acabei não fazendo, ainda bem, provavelmente eu não teria tanto sucesso. Finalmente, com o capital que inicialmente eu tinha ganho, através da minha profissão de advogado, acabei ingressando no mundo dos investimentos. Mas eu poderia ter tido o mesmo trauma que ele aqui. E ele disse que fez isso pois nunca mais queria perder tanto dinheiro na vida, só se você entrar na renda fixa, meu amigo, porque na renda variável você precisa aceitar perder. Até porque, quando você ingressa na bolsa de valores, há pelo menos 80% de chance de você começar perdendo. Dificilmente você vai começar ganhando. E mesmo que você comece ganhando, será por pura sorte. E isso provavelmente fará com que você fique ganancioso a ponto de aportar mais do que deveria inicialmente. Então, o ideal é ficar dentro da estatística, começar perdendo para ir aprendendo e indo devagar. Afinal de contas, estamos pensando em investimento de longo prazo. Então, você não precisa fazer aportes agressivos a ponto de não suportar a volatilidade, que é muito alta na bolsa de valores. Ele disse então que desde o começo se afastou de falsos quotes, promessas de lucros altos com day trade, ainda bem. Eu, quando comecei, acabei me deixando levar pelo day trade, mas nunca fiz grandes aportes no day trade. Então conheceu o meu canal, começou a acompanhar e gostou ali do que acabou vendo de conteúdo. Leu alguns livros que eu indiquei, como por exemplo O Jeito Peter Lynch de Investir, que deixo aqui na descrição. Também a bibliografia do Barsi. O primeiro aporte dele foi justamente após a venda da lanchonete e mais uma rescisão que ele teve ali no antigo trabalho, dando um valor de 40 mil, mais ou menos o prejuízo que ele teve com a lanchonete. E inicialmente ele fez algo muito bom. Ele inseriu esses 40 mil em Selic. Então ele deixou o dinheiro primeiro em Tesouro Selic, provavelmente, e a partir disso começou a extrair recursos conforme as oportunidades de mercado foram aparecendo. E é isso que eu acabo recomendando, por mais que você pegando estudos, olhando para o passado, que mostram que grandes aportes realizados de uma só vez produzem uma maior rentabilidade no longo prazo, porque afinal de contas você acaba não aumentando muito seu preço médio ao longo do tempo, ao passo que com aportes mensais você acaba aumentando esse preço médio ao longo do tempo. A verdade é que para você ter esse ganho enorme, fazendo um grande aporte de uma só vez, é preciso que você acerte o timing de mercado. Se você errar o ciclo econômico, o ciclo da bolsa de valores, você pode aportar num topo que possa fazer com que você fique vários anos sem ter o retorno sobre o seu investimento. Imagine só fazer um aporte no topo do comecinho do ano de 2020, em que várias empresas ainda não se recuperaram. Estou falando comecinho de 2020 aqui para o Ibovespa, ou num cenário ainda mais absurdo, um grande aporte numa bolha especulativa como foi o caso do Japão
na década de 90. Então, o importante é fazer aportes mensais, porque mesmo aquele que fez um aporte na bolha especulativa do Japão, mas continuou aportando com a grande queda que houve ali na bolsa japonesa, essa pessoa conseguiu ter rentabilidade, porque ele foi diminuindo o preço médio dele. Agora, um grande aporte de uma só vez, na loucura, no momento errado, pode lhe causar muitos prejuízos. Ele disse que de maio a janeiro começou a aportar pouco mais de R$ 1.000 por mês, é um bom aporte, só que em fevereiro comprou um carro e aí os aportes caíram para R$ 400, e aqui fica a pergunta, você precisava realmente desse carro? Se sim, tudo bem, mas veja que houve uma diminuição drástica dos seus aportes, sendo que ele disse que continua aportando esses R$ 400 apenas no Tesouro Direto e que os aportes nas ações é apenas aquilo que recebe de dividendos. Nós precisamos fazer aqui uma distinção muito clara. Você não deve considerar como aporte aquilo que você recebe de dividendo. O que você recebe de dividendo sequer deve sair do mercado, exceto se você estiver na fase de usufruto patrimonial. Então isso aqui não é considerado aporte. Aporte é aquilo que advém de recurso novo, aquilo que você conseguiu com o seu trabalho, com o seu negócio, com uma causa judicial, com uma indenização, não interessa, mas é aquilo de recurso novo, recurso que advém dos dividendos das ações, não é recurso novo, não é um novo aporte. Então esqueça essa ideia para você não se iludir. Prosseguindo, ele disse que tem 23 anos hoje. Foi justamente a idade ali em que eu comecei a ganhar algum dinheiro e pensar em negócios e até eventualmente investimento. E tenho como objetivo chegar aos meus 40 anos de idade com valor investido suficiente para me aposentar. Ainda tenho o sonho de empreender novamente, mas com uma cabeça totalmente diferente de 2021. É um aprendizado. Provavelmente você não vai mais incorrer no erro de pegar essa hype de franquias. E aí ele pediu a minha análise e OBS, também tenho R$ 2.000 no CDB do Banco Master. Antes estava na BRK Financeira, mas aí ela quebrou. Recentemente, a BRK Financeira teve a sua decretação de insolvência realizada pelo Banco Central. Houve ali então a necessidade dos investidores, dos credores, buscarem o Fundo Garantidor de Crédito. Mas veja que ele não aprendeu muito bem essa lição. Ao ingressar na BRK Financeira, ele olhou apenas para a taxa de rentabilidade, assim como ele está fazendo aqui com o Banco Master. Por quê? Porque o Banco Master não é uma boa ideia para investimento. Primeiro porque os CDBs que ele possui detêm prazos muito alongados, 2027 e 2028. E eu não recomendo você ficar preso por muito tempo em um título de renda fixa. Segundo porque, indo aqui no site Banco Data, digitando-se aqui Banco Master, antigo Banco Máxima, nós vamos aqui no Banco Master, e aqui o que iremos reparar? Índice de Basileia de 11,7%. Isso quer dizer o quê? Que o Banco Master, ele está com uma Basileia de quase no mínimo regulatório exigido pelo Banco Central, que é de 11%. Esse aqui é um índice que avalia o nível de alavancagem do banco, da instituição financeira, e a relação entre o patrimônio líquido, que é o patrimônio próprio do Banco Master, 1,2 bilhão, e as captações, que são os valores de terceiros, dos seus credores, no caso você, por exemplo, que investe no Banco Master. Então, essa relação de 1,2 bi em relação aos 15 bi de captações dá 11,7, e isso aqui é um nível de alavancagem já para você ficar alerta. Veja que está quase no vermelhinho aqui. Por mais que seja um banco que venha dando ali lucros relativamente consistentes, eu teria muita cautela. Ainda bem que você tem apenas R$ 2.000. Não aumentaria a posição. De novo, não olhe apenas para a taxa de rentabilidade oferecida, e nós sabemos que o Banco Master oferece altas taxas nos seus CDBs, mas não é à toa, justamente porque o banco vem se alavancando muito. E aí, pensando em um prazo de 5, 6 anos em que você precisa ficar preso no título, isso para mim é um problema. Ah não, mas tem o FGC que conseguiu ressarcir a BRK Financeira sem problema nenhum. Você deveria esquecer o FGC. Ele é apenas um plus, uma garantia a mais. Ao investir em renda fixa, você quer segurança independentemente do FGC. Então, na sua análise, ignore o FGC. É claro que o FGC acaba tornando os títulos de renda fixa de empresas financeiras mais atrativos. Então, claro que você deve priorizar títulos de renda fixa de empresas financeiras, mas afora isso não vai ser um critério para a tomada de decisão. Então eu vou pegar qualquer taxa ali, a maior de todas, porque eu tenho o FGC. Esse é o grande erro, porque eu já mostrei para vocês que o FGC pode sim ser incapaz de ressarcir todos os credores caso haja uma quebradeira generalizada de instituições financeiras aqui no Brasil. Indo aqui para a carteira do Eduardo, ressalto já o seguinte, ele também colocou de forma separada no Investidor 10 carteira de ETFs, fundos imobiliários e investimentos no exterior, mas acabei não conseguindo ter acesso porque ao encaminhar o e-mail para mim, ele colocou links compartilhados que acabaram
não ficando com visibilidade pública, somente a carteira de ações. Então vamos analisar exclusivamente a carteira de ações para ver o que ele está fazendo. Inicialmente a rentabilidade está em 14,47%. Essa aqui é uma rentabilidade boa? Precisamos comparar principalmente com o CDI, porque afinal de contas é o que nós queremos vencer, CDI. E obviamente Ibovespa, mas Ibovespa é relativamente fácil de vencer. É mais difícil no Brasil vencer o CDI. Então vamos aqui em gráfico, vamos pegar aqui desde o início, desde quando ele começou a investir. Então ele começou a investir aqui justamente no mês de setembro, né? Então, teve volatilidade aqui, obviamente. Vamos pegar aqui o Ibovespa também para fins comparativos. E aqui no final, tivemos uma rentabilidade, como nós vimos, de 14,47%, CDI 12,67% e Ibovespa 2%. Então, veja que sim, ele conseguiu vencer o CDI tranquilamente, o Ibov, vencendo também o IDIV, que foi de 6%. Então, foi sim, uma boa rentabilidade. Ademais, considerando que ele está investindo há apenas um ano, conseguir quase 15% em um ano, de forma consistente, se fosse possível conseguir isso, é possível, mas não é tão fácil. Você consegue atingir seus objetivos financeiros com tranquilidade, mas de novo é bem difícil. Olhando-se aqui para os últimos lançamentos, nós percebemos que foram apenas compras. Ele vem comprando ações apenas desde junho aqui. Interessante, não está fazendo giro. Veja, apenas compras, puxando-se ainda mais para meses de abril, maio. Isso é muito interessante. Compras atrás de compras. Uma venda aqui apenas em dezembro do ano passado, de Companhia Energética de Brasília. Não tem liquidez, esse tipo de ação realmente foi uma boa venda. Então veja que no geral, pouco giro, várias compras. Nesse ponto, está indo muito bem. Vamos aqui para o resumo da carteira. Valor alocado aqui, atualmente, quase R$36 mil em ações. Ele possui aqui 19 ativos. É um pouco demais para esse tamanho de patrimônio, tá? Eu diria que 10 ativos já seria mais do que suficiente para esse volume de recursos, mas tudo bem. Vamos olhar aqui para as alocações. A primeira posição é Banco do Brasil, comprou no excelente preço, próximo de R$35, então acabou surfando essa alta aqui de 37%, favorecendo a rentabilidade dele da carteira, afinal de contas, Banco do Brasil é a maior posição, então isso favorece uma boa rentabilidade. A Taesa, que ele está tendo aqui um pouquinho de prejuízo, ele poderia então aplicar mais recursos em Taesa para balanceamento inteligente da carteira. Veja que atualmente a Taesa está cada vez menos falada. Isso vai gerando uma janela de oportunidade, enquanto outras elétricas acabam subindo, ainda mais considerando que nesse caso ele está com prejuízo e Taesa não perdeu seus fundamentos, por mais que haja ali um certo temor do mercado em relação às novas concessões de Taesa. Mas é algo ainda muito remoto, precisamos dar voto de confiança no histórico de gestão da Taesa, que foi excelente, é o que mais remunerou o acionista. Por isso, para mim, seria insuficiente no momento para simplesmente esquecer Taesa. Depois temos aqui Petrobras. Petrobras, é preciso ter muita cautela, ainda bem que ele pegou um preço aqui mais próximo de R$20. Nós estamos percebendo como o governo está promovendo uma intervenção na Petrobras no sentido de segurar o reajustamento de combustíveis. Por mais que tenha havido um recente reajustamento que pareceu alto para as pessoas, nós estamos vendo ali, isso está sendo publicado na imprensa, que os preços do diesel e da gasolina ainda seguem abaixo dos preços internacionais. Então esse é um problema. Nós sabemos que a Petrobras tentará de todas as formas controlar os preços praticados internamente, a fim de artificialmente não inflacionar o IPCA, já que o preço dos combustíveis tem alto impacto no IPCA. E você controlando o IPCA, você pode abrir uma janela de oportunidade para baixar a taxa de juros, inflacionando artificialmente a economia. Essa é a intenção do governo. Simplesmente uma visão de curto prazo, que não pensa no longo prazo. Quer apenas ali o populismo de curto prazo, independentemente das consequências futuras. Por isso, Petrobras é uma posição para apenas manter na carteira, exceto se cair abaixo inclusive do seu preço médio, você poderia voltar a pensar a fazer novos aportes. Porque se a Petrobras seguir rigorosamente por esse caminho de controle de preços, ela pode vir a ter momentos de prejuízo, tendo fluxo de caixa negativo, e aí vai ser um problema. Klabin, próxima posição da carteira dele, excelente, comprou no excelente preço, abaixo dos R$4, atualmente comprando até R$5, eu vejo como uma boa Klabin. Por quê? Porque Klabin, no último reporte trimestral, demonstrou que realmente não está mais focando na venda de celulose. A sua receita começou a depender muito mais do mercado mais anticíclico, que é o mercado de papéis e embalagens. E é por isso que Irani acabou despontando Klabin em termos de valorização nos últimos meses. Dessa forma,
boa escolha para se manter na carteira. Bradesco, ele acabou aportando num momento bacana, pegando aqui a R$ 13,07, Bradesco 3. Na minha visão, vocês sabem que Bradesco é um banco que não tem mais bom potencial de crescimento. O próprio banco precisou agora retrair a expansão da carteira de crédito, justamente porque fez uma análise anterior ruim e acabou gerando resultados ruins. Então, não vejo crescimento no Bradesco, no máximo uma recuperação dos seus balanços, de tal modo que vai haver sim uma valorização do banco, mas eu diria que você não vai ter um ganho de capital enorme com o Bradesco, de tal modo que eu não vejo como uma ação para manter para sua aposentadoria, mas sim para fazer eventual venda com ganho de capital. A Copel, que ele pegou aqui num preço que eu vinha comprando, pegou muito bem aqui Copel, 28% de valorização no momento, basta manter Copel na carteira, não há necessidade de fazer novas compras, já ocorreu a privatização, já está quase tudo no preço, agora você precisa do upside, surfar justamente o ganho de eficiência que há de virar com a privatização. No caso de Itaúsa, abaixo dos R$ 9,00 é uma boa compra, acima não é uma boa compra. Precisamos dar votos de confiança a Itaúsa, pelo menos até 2025, se realmente ela vai voltar a pagar bons dividendos, aumentar o seu payout que foi retraído na pandemia. Se ela não cumprir com essa promessa, aí sim eu venderei Itaúsa, porque afinal de contas não vai fazer sentido. Ela não vai pagar bons dividendos e não vai entregar crescimento, um crescimento que nunca vem, então é preciso também acompanhar nesse sentido. VEG, uma excelente compra, comprou o próximo aqui dos R$ 33,00. Sim, VEG é uma ação cara para os padrões brasileiros, mas para os padrões brasileiros, ela possui uma qualidade ímpar, muito acima da média, talvez a melhor empresa da Bolsa de Valores, talvez a melhor empresa que nós temos no Brasil, arrisco dizer. Ela nunca decepciona em um resultado trimestral, sempre cresce os seus resultados. Ela conseguiu ter bons resultados na pandemia, no pós-pandemia e no momento atual. Não há momento ruim para a VEG. É impressionante como a gestão consegue contornar todos os cenários. Então, por mais que tenha ali um dividend yield baixo, o retorno sobre valorização compensa em muito esses dividendos, sendo que a companhia possui aqui um crescimento de seus lucros da ordem de 30% ao que nós temos visto nos últimos anos. É claro que isso aqui não vai suceder por tempo indefinido, mas por enquanto ela segue crescendo entre 20% a 30%. É por isso que o mercado paga um PL de 30 vezes, porque a empresa cresce 30%, o PL é de 30. A ação está barata? Obviamente que não, de novo, mas comprar abaixo de um PL de 30, o que seria aqui na casa dos R$ 35, R$ 36, para mim, acaba sendo uma relativa oportunidade de compra em VEG. Afinal de contas, é isso que diria o Peter Lynch. Próxima ação, Cosan, no setor energético. Veja que ele está aqui posicionado no setor elétrico com Copel, na parte de distribuição e na parte de transmissão com Taesa, no setor energético com Petrobras e também Cosan, no setor financeiro com Bradesco, Banco do Brasil e Itaúsa, e no setor de papel e celulose com Klabin. Então, está aqui em bons setores da economia, na minha visão. O setor da Petrobras não é ruim. O que é ruim é a empresa por conta da interferência política. Cosan, só tomar cuidado com a quantidade que você aporta na empresa e com o seu preço, porque é uma empresa muito mais endividada. Então, é importante ter cautela em relação ao seu preço. Ela precisa de uma redução drástica dos juros brasileiros para poder ali continuar entregando ainda mais crescimento. A Taurus, que acabou caindo bastante nos últimos meses, principalmente por conta do efeito Lula, essa política mais armamentista, prejudicou a Taurus e vem prejudicando, até por isso que ela fez demissões em massa recentemente em razão disso, mas ainda assim é uma empresa que não perdeu seus fundamentos, foi afetada pelo governo. De tal modo que sim, é uma boa escolha para a carteira pensando em small caps. Santander, juntamente com Bradesco, não vejo mais potencial nenhum, são mais posições para a oportunidade de venda futura, essa é a minha visão pessoal. B3, uma ação que por mais que eu tente chegar a um valuation mais otimista para a empresa, eu não consigo ver todo esse valuation que o mercado está vendo agora, com a ação valendo R$ 14,00, eu entendo ela com uma ação muito mais cara do que VEG em relação ao que entrega e o que pode entregar no futuro. Essa é a minha visão, então eu acho ela muito cara. De qualquer forma, não é uma posição assim gigantesca, menos do que 5%, tudo bem manter, ele está no lucro, não arranque as flores da carteira, não precisa sair vendendo, mas eu pararia de comprar justamente porque, na minha visão, ela ficou muito cara. Sanepar, ele pegou um preço muito bom, a R$ 17,00, comprou muito bem Sanepar. Típico exemplo de empresa que fica por muito tempo andando de lado e depois dá uma disparada, assim como aconteceu com Neo Energia. Então você tem aqui a empresa por um longo período andando de lado e dispara e continua disparando. Por quê? Porque os resultados foram muito bons. É a melhor empresa do setor de saneamento na Bolsa de Valores. E é uma empresa que acaba crescendo receitas todos os anos, muito por conta do reajustamento periódico e regulatório, e consegue crescer seus lucros conjuntamente com as receitas, porque é uma empresa muito eficiente.
Portanto, dentro do segmento de saneamento, é uma excelente escolha. Aí depois temos aqui Marfrig, que ele pegou no bom preço, próximo dos R$ 7,00. É uma posição de oportunidades apenas, assim como o Bradesco e Santander, visando ganho de capital. Não é para você manter na carteira por tempo indefinido. Jalles Machado, provavelmente isso aqui foi influência do Neto Invest, porque muitos dos meus clientes e também seguidores começaram a me perguntar a respeito de Jalles Machado. E por quê? Porque eles viram nos vídeos do canal do Neto Invest. Então, provavelmente foi ele que influenciou o Eduardo. Se foi ou não, deixa aqui nos comentários, Eduardo, se você estiver assistindo esse vídeo. Mas sim, olhando-se aqui para a Jalles Machado, você percebe claramente que ela está bem barata, olhando-se aqui para indicadores fundamentalistas. Negociando um PL de quase 4 vezes lucro, o PL projetado é de 5 vezes, porque o lucro dela caiu esse ano, mas ainda assim, se você comparar aqui com outras empresas do setor, poderíamos elencar aqui Raízen e São Martinho, o que nós percebemos? Que se você comparar aqui a relação preço-lucro de Jalles, a relação preço-lucro de São Martinho e de Raízen, a Jalles está muito mais descontada. Mas considerando que são empresas que precisam de mais investimentos para operar, empresas mais de capital intensivo, vamos olhar para a relação EV sobre EBITDA, ou EV sobre EBIT, que acaba sendo até superior. E nesse caso, a relação EV/EBIT com Jalles Machado é de quase 6 vezes, São Martinho quase 10 vezes e Raízen quase 6 vezes. Então aqui nesse ponto a gente percebe que Raízen não está tão atrás de Jalles. Por isso hoje, as duas mais baratas aí desse setor são Jalles e Raízen, mas a Jalles tem um valor de mercado inferior, então teoricamente poderia crescer mais. De qualquer forma, a mais cara de todas seria São Martinho. Então sim, essas duas estão baratas e talvez a Jalles esteja hoje mais barata do que a Raízen. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E ainda temos aqui Vale, em que ele está com preço médio acima de R$ 70,00, dá para baixar um pouquinho esse preço médio, até porque ele tem uma posição pequena em Vale, então daria para baixar isso aqui, tanto em Jalles quanto Vale e também em Taesa, ele poderia fazer aportes concentrados nessas empresas a fim de abaixar o preço médio. Lembrando que dividendo não é novo aporte. Ele tem Vibra aqui, com uma boa valorização. Na minha visão pessoal, acaba sendo um pouquinho de excesso de diversificação ter a Vibra e a Cosan na mesma carteira. Mas não estou dizendo que é para vender, você tem uma pequena posição aqui em Vibra, 1,81%, mas eu não focaria assim em aportar nas duas ao mesmo tempo. Faça escolha de uma, na melhor que você identificar, dentro dos aportes direcionados para esse setor de energia. Aí ele tem aqui uma posição em Even, quase 100 ações. Construtora Even pegou um preço interessante, mas alerta aqui. Esse aqui é um setor muito difícil no país, depende muito de juros mais baixos. Nos últimos 10 anos, entregou um retorno ridículo. Olha a volatilidade dessa ação, muito difícil para uma carteira mais conservadora. Por mais que ele seja muito jovem, eu não iria por esse caminho. Mas acertou o preço, parabéns, só cuidado, porque você pode acabar devolvendo todo esse ganho se não conseguir acertar os melhores momentos em ações mais voláteis e mais arriscadas como essas construtoras. E por fim, IRB, uma oportunidade aqui, quase 1% da carteira. Tudo bem, é aceitável, mas também não deve ser foco dos seus aportes, porque a empresa está com resultados muito inconsistentes. Ora dá um lucro, ora dá um prejuízo. E o problema de uma seguradora ficar dando prejuízo e acumulando prejuízo é que em algum momento ela vai precisar fazer novamente, se não mudar esse cenário, uma nova captação, fazer um follow-on de novo para tentar arrumar a sua estrutura de capital. E esse é um problema. Se isso não se normalizar, ela vai ficar ali simplesmente subsistindo por aparelhos, toda hora precisando de investidores fazendo novos aportes. Em algum momento isso pode acabar, porque os investidores não são palhaços também, e isso pode piorar a situação da empresa. Mas no geral, gostei da carteira, só recomendaria não ter tantos ativos, mas não é para vender nada, porque a carteira não está ruim. E conforme Bradesco, Santander e outras ações aqui forem te dando oportunidade de sair, talvez até B3 um pouquinho, você vai saindo ali aos poucos, focando naqueles ativos mais geradores de renda e que estão em setores mais anticíclicos da economia. No caso de VEG, é ação para você nunca vender, exceto se vir no futuro distante perder os seus fundamentos. E de novo, se quiser ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim, clique em Seja Membro, adicione o nível 2 e tem acesso a diversas aulas exclusivas também. Ou ainda, você pode garantir o meu serviço de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou da carteira do Eduardo, o que você faria diferente e também do relato que ele nos trouxe. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!